Olá, eu me chamo Ana, sou psicóloga clínica, atendo pela abordagem da terapia cognitivo-comportamental e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre por que a gente tem tanta facilidade em lembrar das experiências negativas e não tem tanta facilidade assim em lembrar das experiências boas, das experiências positivas. O que acontece no nosso cérebro para que isso seja dessa forma? E depois, será que pensar positivo é a solução? Então, o nosso cérebro ele foi programado para a sobrevivência, para nos manter vivos. Por isso que é tão importante para ele armazenar memórias de perigo, memórias que sugerem algum perigo para nós. Então pensa aí nos nossos ancestrais que viviam num constante perigo, num ambiente de perigo eminente. A qualquer momento poderia aparecer um animal perigoso ou eles poderiam encontrar uma planta que era venenosa. Então era muito importante que o cérebro deles armazenasse na memória que aquele animal era perigoso, que aquela planta era venenosa, que aquele caminho não dava num bom lugar. Era muito importante para eles isso. E para nós também, hoje é muito importante sabermos memorizar uma experiência negativa para que essa experiência não se repita. Então é justamente isso que o cérebro faz. Ele, na tentativa de nos proteger, armazena essas memórias negativas para que a gente não venha repetir essas experiências. Acontece que nem sempre isso ajuda. Pelo contrário, na maioria das vezes, esses pensamentos negativos se tornam pensamentos ruminativos, ou seja, pensamentos que ficam repetindo várias vezes ali na sua mente e te geram emoções, sentimentos muito ruins que você não gosta de sentir, né? Mas é por isso que nós temos tanta facilidade de lembrar das coisas negativas, porque é uma tentativa do nosso cérebro se proteger ou nos proteger. E aí, pensar positivo é a solução? Como eu falei, essa estratégia do cérebro de trazer à memória os pensamentos negativos com mais facilidade, na maioria das vezes não ajuda. Então, qual é a solução para esse problema? É pensar positivo? O problema do pensamento positivo é que ele desconsidera as várias vertentes do problema. Ele desconsidera as informações como um todo. Quando a gente tem um problema em questão, nós vamos ter informações negativas sobre esse problema, informações positivas e informações neutras. A gente não vai ter um polo extremo ou outro polo extremo. Os pensamentos positivos vão considerar apenas o extremo de um polo e os pensamentos ruminativos vão considerar o extremo do outro polo. Mas existe um meio termo, que é o que a gente vai trabalhar na terapia, encontrar o meio termo dentro desse problema. Na psicoterapia, nós vamos levar em consideração todos os ângulos do problema, para então ajustar uma solução adequada para aquilo, uma proposta de solução adequada para aquilo. Pensar positivo vai sim nos trazer benefícios, desde que seja um pensamento realístico, não seja um pensamento fantasioso, um pensamento extremo. E, por exemplo, vou trazer um exemplo claro de um paciente numa sessão que ele tinha que realizar uma atividade de um estágio do curso que ele estava fazendo, só que era uma atividade que gerava ansiedade. E da última vez que ele tinha realizado essa atividade, ele tinha tido uma crise de ansiedade e desmaiado. Essa paciente poderia ter ido para um extremo negativo. Não vou fazer a atividade porque vou passar mal e vou desmaiar. Um extremo negativo. Mas aí então, como solução ela poderia pensar positivo? Não, vai dar tudo certo, não vai dar nada errado, eu vou entrar na sala, eu vou fazer a atividade e eu vou conseguir fazer tudo perfeito. O outro extremo, pensamento positivo. Mas com a ajuda da terapia, qual foi a solução, a resposta que essa paciente teve? Ela pensou da seguinte forma: bom, eu tenho capacidade para realizar essa atividade porque eu já me preparei. Então eu posso ir muito bem nessa atividade. Mas ainda que eu não vá tão bem quanto eu espero, isso não diminui o meu valor. Esse é um pensamento
saudável, um pensamento funcional, que é o que a gente chama na terapia. Tem um pensamento disfuncional e um pensamento funcional. Pensamentos positivos ou negativos costumam ser disfuncionais, ou seja, não te ajudam a funcionar. E um pensamento equilibrado costuma ser um pensamento mais funcional. Então, o que a gente faz, né, se a nossa cabeça está ali fervilhando de ideias negativas, de pensamentos que vêm o tempo todo, de você não vai conseguir, ou você não é capaz, ou lembranças ruins, trazendo isso o tempo todo para a tua lembrança, o que você faz? Aí uma das coisas que você pode fazer é ser intencional, é ter um comportamento intencional diante disso. Trazer à memória intencionalmente as lembranças que te fazem bem, que te trazem esperança, que te trazem sentimentos positivos. Na prática, então, o que você pode fazer também é avaliar esse pensamento. Pega o pensamento negativo e começa a avaliar ele. Se você quiser colocar num papel, amigo, coloca. Escreve ele lá num papel e começa a avaliar. Tá, quanto por cento desse pensamento é verdade? É verdade mesmo? É 100% verdade de que eu vou desmaiar? Eu tenho como prever o futuro de que eu vou desmaiar naquela sala se eu for fazer aquela atividade? Não é tão verdade assim, né? Então, começa a avaliar a veracidade desse pensamento, o quanto que ele é verdadeiro. E avalia também o quanto que ele é bom para você, o quanto que ele te ajuda a funcionar. Não, porque se eu fico pensando o tempo todo que eu não vou conseguir, eu me sinto desmotivada, eu me sinto desanimada, e daí eu não consigo mesmo realizar aquilo que eu quero, porque o pensamento negativo me gera um humor desanimado, um humor meio deprimido, né? E me impede de realizar as atividades. Avaliou a veracidade, avaliou a funcionalidade, e daí você escolhe um pensamento mais funcional, um pensamento mais equilibrado para substituir, né? E intencionalmente você repete ele, você propõe ele na sua mente, olha, esse é o pensamento negativo, mas eu já tenho uma resposta mais adequada para você. E é essa daqui. Essa é uma resposta mais verdadeira e mais funcional. Isso que a gente vai fazer. Claro que na psicoterapia vai, com a ajuda do psicoterapeuta, isso vai ficar mais fácil e a gente vai elaborando junto essas ideias. Então, quando a tua mente vier com a enxurrada de pensamentos negativos, para, respira e começa intencionalmente a trazer à memória as coisas que te trazem boas emoções, as coisas que você já conquistou, as coisas que você já realizou, todas as vezes que deu certo, lembranças que te fazem sorrir. Começa a observar no ambiente coisas boas. Seja intencional. Dentro da psicoterapia a gente vai encontrar outras várias estratégias para trabalhar esse tipo de dificuldade. Então, se você está enfrentando essa dificuldade de ter pensamentos constantes, negativos, ruminativos, procure a ajuda de um psicoterapeuta. Ele vai saber como te ajudar e como te direcionar nessa questão, tá? Mas eu espero que isso tenha ajudado você aí também.